Mas nós aprendemos o quê? Que para o nosso casamento ser abençoado, tem que estar debaixo da bênção de quem? De Deus. Então aí a gente começa a entender que a lei do homem serve juridicamente para muita coisa, mas lá no céu a lei do homem não tem essa intransigência, não tem esse poder, não tem essa autoridade. Que misericórdia é algo que Deus colocou para nós como ensinamento, e que perdoar não é às vezes, é sempre. Lembra? Quantas vezes você deve perdoar? Ao dia. E aí nós temos que aprender que as coisas de Deus não são iguais às coisas do mundo, porque quando é pelo mundo, a primeira coisa que a gente pensa é dar o troco, mas quando é pelas coisas de Deus, a gente pensa em misericórdia, porque Ele teve misericórdia de nós. Ele não me avaliou, nem você, nem eu, para dizer o que nós íamos ser, ou onde nós íamos chegar. Então quando a gente começa a olhar para as coisas, pessoal, mas hoje, pode haver separação? Pode de repente casar 3 vezes? Pode, 5 também, desde que vai fazendo a documentação, problema nenhum. Mas era isso que Deus falava? Não era. Você entendeu? Então à medida que a gente vai aprendendo, Ele diz para a gente não nos embriagarmos, e de repente alguém vira e fala, mas hoje, naquela época tinha cerveja? Não. Então, está livre, não está escrito. Não, apóstolo, não é possível que alguém fale isso. Eu vi isso na América agora. Liberaram a maconha na região de Massachusetts, né, no estado, e aí já tem igrejas lá que estavam com maconha na mão dos jovens. Mas é liberado. Está constituído lá na lei. Ele não pode vender, não pode traficar, mas se for consumo próprio, pode. Nós precisamos acordar para essa realidade. Por quê? Porque o mundo vai nos empurrar, as pessoas vão nos empurrar. Hoje nós estamos vivendo uma tendência, uma situação meio delicada, que é o que é que pode e o que é que não pode. Não mudou. Tudo aquilo que era pecado ainda é pecado. Não mudou porque o aborto hoje pode, né? Vamos dizer que alguém diga lá que pode, então eu posso fazer aborto. Aquilo é uma morte, eu estou matando alguém. Não, eu não posso. Eu posso de repente começar a me tatuar todo, colocar piercing, fazer isso, fazer aquilo. Segundo o que a gente aprendeu em orientação, de não estragar o seu corpo, porque você recebeu de Deus, então você respeita e honra a Deus. Então eu não posso, não devo fazer isso. Ah, mas eu era assim antes de me converter. Verdade. Você pode ter feito 1000 coisas antes de se converter, mas depois que se converte, cessa. Eu me converto, por isso eu paro. Eu bebia muito, mas eu não bebo mais. Eu mentia muito, mas eu não minto mais. Eu me prostituía, mas eu não me prostituo mais. Mas eu era briguento, eu era uma boca dura. Nossa, eu ficava lá, qualquer coisa Deus levou, não vai ficar barato. Mas não sou mais, porque agora Cristo vive em mim. Eu preciso ter essa dinâmica e essa visão para que eu possa ser de verdade um cristão, porque diz que ser cristão é seguir a Cristo. Se ser cristão é seguir a Cristo, então eu preciso mudar o meu comportamento. Eu preciso entender que Ele me transforma, que quando eu me converti, as coisas mudaram, tudo se faz novo. Não é que eu deixei de pecar. Não, você pecou naquela época, é verdade, mas o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Mas Ele diz que o demônio sai, e ele fica andando, fica procurando, e ele volta e encontra a casa limpa e adornada. Está na Bíblia, é isso. E junto com ele voltam mais quantos? 7. Então se eu começo a entender esse mistério, eu começo a entender que se eu tinha um problema e eu volto à mesma situação, eu tenho 7 vezes mais. Então eu não posso voltar. Eu não posso ter disso. Mas o senhor não sabe o que aconteceu, você não sabe o que falaram. Amado, a provocação existe, mas a Bíblia diz assim: não põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer o quê? Eu na hora recebi alguma coisa, ou alguém me ofendeu, alguma coisa me magoou, e eu fiquei indignado naquela hora. Mas eu, como cristão, vou orar, e até o final do dia eu reconheço que aquilo não foi bom para mim, mas não é isso que me comanda. Não é isso que me comanda.
Se eu for andar pelo mundo, eu vou começar a citar uma porção de outras coisas. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, não é isso? O pessoal não fala isso? Agora, se eu for andar pelo mundo, eu vou me pegar no quê? Bateu, levou, se roubar eu roubo também, que é entre eu e ele, né, que vença o melhor, né, cá para nós, que seja ele, não eu. Mas não é assim que funciona. Não é assim que Jesus deixou a orientação. Se eu não tenho misericórdia no meu coração, é porque eu ainda não me converti. Eu ainda estou em processo de mudança de caráter para poder ter o caráter de Cristo. E eu preciso lutar por isso. Então é muito importante que a gente comece a lembrar que o homem não era para estar do jeito que está. Se eu olhasse lá no começo, onde criou o Éden, onde colocou Adão, onde colocou Eva, e de repente eles começaram a desobedecer. E a desobediência traz maldição. Então, quanto mais nós desobedecemos, mais maldição nós trazemos para a nossa vida e para aqueles que estão ligados a nós. Porque, fala a verdade, o pai, ele é o exemplo do filho. O filho está vendo, se o pai, já viu aqueles pais? Eu fumo, mas se você fumar, eu bato na sua boca. Ele vai fumar, cara. Você tá dando para ele toda a prerrogativa, todo o ensinamento que é bom. Eu bebo, mas eu não quero que você beba. Eu assisto filmes pornográficos, mas eu não quero que você assista. Eu falo um monte de bobagem, mas eu não quero que você fale. Eu falo que o meu pai nesse ponto, ele foi sensacional, porque em casa nunca ele falou um palavrão. Então o dia que o meu irmão falou uma coisa lá, ele falou: chega aqui, quando foi que você me viu falar essas coisas? Aí meu irmão baixou a cabeça, ele deu uma ralada nele, e ele falou: por favor, nunca mais, tá bom? E ele falou: perdoa, Paulo, eu não vou fazer mais, perdão e tal. Acabou. Um dia foi um amigo meu lá em casa, e ele estava acostumado na casa dele, a mãe chamava de palavrão, o filho chamava, então uma bagunça. E ele chegou lá e falou uma bobagem, meu pai chamou ele, todo carinho, senta aqui no sofá, bateu um papo com ele, ele passou a frequentar minha casa, às vezes até quando eu não estava, ele estava lá com meu pai, e nunca mais ele falou bobagem. Por quê? O exemplo muda a pessoa. Agora adianta eu falar, fica calmo, e eu vou lá, peraí, eu dou um grito, não fica até tarde, eu fico, não faz isso, eu faço. Eu estou sendo um exemplo bom ou mau? Jesus foi um bom ou mau exemplo para você? Então, está na hora da gente entender, o mundo não vai me dirigir, eu sou dirigido por aquilo que eu acredito. Eu vou por aquilo que eu acredito. Eu acredito que o melhor está no céu, o melhor está em Deus. O meu descanso não é aqui. Eu sei que eu estou passando por essa terra e vai ter dias que eu vou achar terrível. Vai ter dia que vai ter inundação, vai ter dia que eu posso perder o emprego, vai ter dia que as pessoas vão falar mal de mim. Ainda foi engraçado, ontem eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim: eu fiquei sabendo que falaram mal do Senhor. Eu falei: é mesmo? Ele falou: é? Tipo, o senhor não vai ficar... Não, isso é a fase passada. Eu fazia isso quando eu não sabia quem eu era. Quando eu não sabia quem eu era, quando alguém falava, eu falava: não, vou tirar limpo. Barato não vai ficar não. Eu vou arrumar um jeito. Nem que eu convide a pessoa a tomar um café, e quando estiver tomando café, aí eu rasgo logo o verbo. Agora, amado, pensa bem. Eu preciso estar sempre pregando, e diz que eu não posso levantar as minhas mãos com ira ou com contenda. Então, a minha parte é orar, só: Senhor, livra de todo mal, e continuar. Mas e se você não fica nervoso? Hoje não mais, antes eu ficava. Hoje eu olho, vai mudar minha vida em alguma coisa? Não. E se fosse uma provocação pessoal, eu ia até lá para falar: olha, fiz alguma coisa? Fiz alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso fazer para mudar isso? Ah, mas se a coisa continuar pesado, a Bíblia diz que nós primeiro resolvemos as coisas assim, espiritualmente. Segundo, a gente tem a liberdade de ir até um juiz e processar. Pronto. Não preciso ficar nervoso, não preciso ficar nada. Eu preciso resolver de uma forma tranquila. Então eu preciso lembrar, nós fomos chamados por Cristo. Diga: eu fui chamado por Cristo. E eu vou viver a plenitude do poder do meu Deus. Como é que você vai ser cheio do Espírito Santo se você é meia boca? Não dá. Eu preciso largar essas coisas para trás. Eu preciso ter liberdade de ajoelhar e falar com Deus, e poder falar: Senhor, som do meu coração.
Dá uma olhada, vê se tem alguma coisa, um caminho mau, como diz a música. Se tiver alguma coisa, o senhor pode falar que eu vou chorar e vou pedir perdão. Vou chorar, vou pedir perdão, vou falar. Por quê? Porque ele não está aqui como cobrador. Jesus está aqui como cobrador. A Bíblia diz que ele é o único intercessor entre os homens e Deus. Então ele está do seu lado, não é para te socar, é para te levantar, te colocar de pé de novo e te restaurar. Agora, e se eu não quero ficar de pé? Escolha sua. Ele não vai te arrastar, colocar nas costas e levar e dar umas bolachas, não vai. Ele vai dar para você a ajuda. Se você quiser, vamos lá. Se você achar que não é hora, ele espera. Então, hoje, uma das coisas que a gente mais tem visto são as pessoas não levarem a sério o amor de Cristo por eles. E se tem uma coisa que dói nas pessoas, chama-se ingratidão, é ou não é? Quando alguém você tratou bem, tratou direitinho, e a pessoa não te trata bem, a primeira coisa que vem no seu coração, por que ele está fazendo isso? Você até fala assim, olha, eu vou me distanciar porque eu não quero me magoar mais. Jesus não se distancia de nós, mas quando nós saímos da vontade dele, nós nos distanciamos dele. E é aí que o inimigo tem liberdade de atropelar, atrapalhar a casa, fazer aquela bagunça, aquela parafernália toda. Sabe por quê? Porque nós nos distanciamos dele. E aí ele fala assim, eu não posso fazer nada, é ele que está indo embora, é ele que está se distanciando. E o diabo sabe quando você está cheio da presença de Deus e quando você está oco. Quando você está oco. Então um dia você vai lá e ora e faz isso, faz aquilo, daí no outro dia você larga tudo, faz tudo errado. Você está dando liberdade para ele, provocando ele e deixando-se descoberto. Então para um pouco, pensa nisso. Eu creio que Deus quer trazer a você um novo tempo e dar a você o melhor dele. Deus tem coisas fantásticas para entregar nas tuas mãos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Ele está abrindo o caminho, não é para você, então eu tenho que ficar atrás de Deus de cabeça baixa, não olhar nada. Ao contrário, Ele quer você se manifestando, quer você se alegrando. Até mesmo quando você erra, tentando acertar, Ele vai te levantar, vai te ajudar. Agora, quando você sabe o que fez, está fazendo coisa que não é certa, aí você sabe, é diferente. Aí já você tem que tomar cuidado com o que faz, o que fala, porque você está trazendo maldição para a sua vida. Então hoje nós estamos atravessando uma fase meia conturbada. Não pode falar de homossexualismo, não pode falar de não sei o que. Se fala de bebida na igreja, alguém fala assim, o senhor falou, o fulano se ofendeu. Mano, não leva mal não, tô nem aí para isso, na boa. Sabe por quê? Porque eu não vim aqui para ser o docinho de coco da sua vida. Eu vim aqui para confrontar você, para mudar a sua vida e te colocar na presença de Deus. Se fosse para ser o Silvio Santos, eu estava no SBT. Fazia aviãozinho de dinheiro, jogar, fazia umas coisas malucas assim. Não, eu venho aqui como pastor, confrontar. Pode beber? Não pode beber. Se quiser ficar na presença de Deus, não pode. Pode se prostituir? Não pode se prostituir. Pode adulterar? Não pode adulterar. Homossexualismo? Não falei nada. Que é lei agora, né? O pessoal. Mas a grande verdade é essa. Você tem que escolher o céu ou a terra. Não, eu quero andar pela terra. Não quero andar para esse negócio de céu, não, que isso é tudo muito complicado. Aleluia, o mundo jaz no. Escolhe teu caminho, porque amanhã ela vai chegando. Que dia que você vai morrer, você sabe? Está marcado? Não está. Pode demorar quanto tempo? Um dia, um mês, 10 anos, 100 anos, 200 anos. Pode demorar o tempo que for, amado, a gente não sabe. Mas o melhor de tudo é estar preparado, porque o dia que chegar nessa hora, pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos, mas nós sabemos para onde nós iremos. Você sabe para onde você vai, você sabe quem é que está chamando você, quem é que está cuidando de você. Apóstolo, e se isso tudo for mentira, a gente está andando pela Bíblia à toa. Melhor ainda, porque você não estragou a sua vida, não estragou a sua família, e está bem, de saúde, e aí depois você vê se foi para o céu ou não. Mas você vai ver que ainda vale a pena. Ainda é um manual de boas práticas, ainda vale a pena, sabe? Eu falo que a Bíblia, ela é boa em todos os sentidos, para o céu e para a terra.
ajuda as famílias, abençoa as casas, restaura as pessoas, traz transformação, libera as pessoas de uma forma especial, e nós precisamos andar por esse caminho. Mas hoje eu queria falar para você que os milagres são consequência. Diga, milagre é consequência. Tem gente que pensa que milagre é início. Não, ele é fim. De tudo que você faz, você pode chegar a gerar milagres, porque Deus tem isso como uma prerrogativa, uma bênção para colocar na nossa mão. Mas não que nós vamos diretamente para isso, porque tem muitas igrejas aí que nem acreditam na manifestação do Espírito Santo para os dias atuais. Sabia? Tem igreja que acha assim, isso é uma manifestação que aconteceu lá no livro de Atos, como diz lá, quando realmente começou, talvez no ano lá 60, 50, 40 depois de Cristo, que aconteceu aquela situação até com Pedro, logo no segundo, terceiro ano depois, né? Mas para nós que somos chamados de pentecostais, a gente acredita que o Espírito Santo ainda é o mesmo, que ele era, que ele é e que ele sempre será. Nós acreditamos que ele veio lá no começo, no princípio, quando tudo começou. Diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não existia ainda a terra, mas ele já estava presente. Então nós vamos encontrando essa manifestação cada vez que era ungido um rei, que era ungido um sacerdote, que era ungido um juiz, ou até mesmo aqueles que trabalhavam no templo, eles recebiam uma unção para que tivessem sobre eles a manifestação do Espírito Santo. Os profetas eram ungidos para ser profetas, por isso eles tinham as revelações. Quando Jesus veio, você sabe, o véu se rasgou de alto a baixo, e houve ali uma ligação, o Santo do Santíssimo, houve uma interação, né? Dali em diante o homem começou a ter liberdade de ir próximo de Deus. O Senhor sabia da necessidade, sabia da dificuldade, e deixou realmente essa condição. Jesus declara isso, que era para eles esperarem, que eles seriam cheios, que eles seriam fortalecidos, que eles seriam preparados, através de quem? Do Espírito Santo. Ele fala, peça ao Pai e Ele vos enviará o outro Consolador, que era o quê? Para que o homem não se perdesse. Então como é que eu posso acreditar que o Espírito Santo só esteve no princípio, vamos dizer assim, do Novo Testamento, se ele disse que era para estar, ou seja, aguardar, receber, para que nós pudéssemos ser testemunhas de Jesus, para que a gente pudesse fazer a obra de Deus, para que a gente desse continuidade a tudo aquilo que foi colocado. Então, quando eu olho para isso, eu começo a entender que esses milagres, esses sinais, eles estão sobrepostos, colocados, exatamente para que a gente consiga continuar a obra que Deus nos deu, para que a gente consiga ter força para dizer não para as tentações, para os enganos, para as brigas, para as contendas, para as dissensões, para as desarmonias, para todos os pecados. O Espírito Santo, ele nos ajuda, nos fortalece, nos capacita. Por isso que ele é chamado de Espírito Consolador, porque ele consegue trazer ao seu coração uma capacitação para que você vença essa situação. É essa a necessidade que a gente precisa, vamos dizer assim, entender. Não dá para viver sem Ele. Sem Ele nós ficamos frágeis, fragilizados, podemos ser derrotados facilmente. Então eu preciso fazer constantes buscas do Espírito Santo, sozinho, acompanhado, em casa eu e minha esposa, com filhos, talvez se não der na igreja, algum lugar que eu comece a chamar a presença dEle. Mas para isso acontecer, eu começo a entender que tem alguns caminhos que movem para esse lado, que movem o nosso coração, a nossa capacitação a entrar nessa dimensão. Então eu vou ler uma palavra para você aqui, está aqui em Atos capítulo 8, versículo 26. Olha o que ele diz aí, Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te, vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías.
Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? Rogou-lhe Filipe que subisse com ele e assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus Cristo. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondeu ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, desceram ambos às águas, e Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco. Jubiloso continuou o seu caminho, e Filipe se achou em Azoto, e indo passando a anunciar o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Quando a gente começa a olhar para essa situação, você vê o Espírito Santo falando com Filipe. Mandou ele para um lugar que era deserto, um lugar de passagem. Falou para ele correr atrás daquele carro. Você começa a ver uma interação, uma comunhão, alguma coisa tão pessoal, que ele, quando a gente fala que a primeira pessoa é Deus, a segunda pessoa da Trindade é Jesus, e a terceira pessoa é o Espírito Santo, nós estamos falando na simbologia que se declara, né, que se apresenta. E quando a gente fala de pessoa, nós falamos de relacionamento. Pessoa requer relacionamento. Você não tem amizade com alguém se você não tiver um relacionamento. Quando você tem um relacionamento com alguém, você tem algo que te torna mais íntimo. Quem começa a conversar com alguém, mesmo que seja na empresa, mesmo que seja no comércio, que você vai até um comércio, você vai todo dia de manhã comprar o pão, e daqui a pouco, em pouco tempo você está lá falando o quê? Bom dia fulano, tudo bem? Daqui a pouco você já está sabendo o nome dele. Bom dia Zé, tudo bem? Como é que foi o dia de ontem? Daqui a pouco você está falando o quê? Bom dia Zé, e os teus filhos estão bem? Você vai entrando, relacionamento, você vai participando. E um relacionamento, para ser um relacionamento, tem sentimentos, sim ou não? Eu chego lá de manhã e o Zé diz para mim: hoje eu não estou bom. Ô Zé, o que aconteceu? Morreu a minha avó. Eu falo: poxa cara, por que você faz isso? Porque você tem sentimento, porque ele tem sentimento, porque um relacionamento, para ser um relacionamento, tem sentimento. Quando o próprio Filipe começa a falar com o Espírito Santo, ele já não está numa situação de ele lá e eu aqui, já está numa situação de interação, de proximidade, de relacionamento, olha, eu estou aqui para fazer a obra de Jesus Cristo, e aí Espírito Santo, o que a gente vai fazer agora? E ele fala: corre. O que ele faz? Corre. Se ele fosse pensar fisicamente, tecnicamente, ele diria: por que corre? Se o senhor está preparando alguma coisa, manda parar o carro. Por que eu tenho que correr? Não é mecânico, irmão, é alguma coisa mais próxima. Eu estou indo lá na padaria, vamos comigo? Se você é meu amigo, você fala o quê? Vamos. E se você nunca me viu na frente? Sei lá quem é você, sujeito. Dá um tempo. Você percebe? Relacionamento, intimidade, sentimento, faz parte da comunhão. Por isso, quando a gente começa a olhar para essa situação, a gente começa a entender algumas coisas. Quando você começa a estudar a palavra de Deus, você começa a entender algumas coisas. Que nós fomos chamados para viver os milagres. Mas nós fomos chamados para viver os milagres por motivo, tem uma razão, tem uma motivação. Porque não é um fato isolado, milagre. Milagre aconteceu um dia, nunca mais acontece. Caiu de repente do céu, sabe? Que nem quando passa aquele passarinho e solta uma sujeira e bate na sua testa. É normal bater novamente outro dia?
Não, é um fato totalmente isolado, caiu, você passou, sujou, mas normalmente você falou, hoje o dia não está bom. Porque nunca acontece isso. O milagre não é assim, não é um fato isolado que acontece por acaso. Ele tem começo, meio e fim. Ele tem razão, ele tem motivação, ele tem perpetuação. Ou seja, ele existe porque algumas coisas são feitas e por isso ele existe. Se você tirar todo o restante, provavelmente até pode alguém orar por você sem você saber, pode acontecer alguma coisa e um milagre possa acontecer, mas alguém provocou, alguém foi atrás, alguém fez algo, sozinho não acontece. Então quando a gente olha para isso, a gente entende, não é uma questão de sorte, não é um fato isolado, não é algo que serviu apenas a um período de tempo na terra. Você vai lá atrás no Velho Testamento e encontra aqueles profetas fazendo milagres. Mar abriu? Sim ou não? O que mais aconteceu de milagre que você conhece? Fala aí um milagre. Peraí, preciso começar. Senhor, todo espírito de mudez, sai agora, sai. Fala o milagre. Olha aí, já o milagre aconteceu, ele já está falando, ele não estava. Brincadeira, só para sacanear. Cada situação que a gente vê, cada momento que a gente vê, você começa a falar assim, peraí, aquela época, de repente eles colocaram lá a parreira brava dentro lá, fizeram uma sopa, e aí quando eu estou lá tomando a sopa, alguém viu, isso aí é venenoso, aí foram lá e falaram, profeta, é veneno na panela. Ele falou, peraí, pega a farinha, joga na panela, todo mundo come, e acabou o veneno. Dá para fazer isso, irmão? Alguém quer experimentar um pouco de veneno, depois eu dou um pouco de farinha? Nem que a gente venha do norte vai curar, não vai curar. Mas ali a água estava ruim, aí ele falou, coloque uma salva com sal na nascente, e a água ficou boa, né? Tem que atravessar o Jordão, não tem como. Aí Deus falou assim, vocês vão pegar a arca do concerto, vão pôr no ombro, vão atravessar, quando o primeiro sacerdote colocar o pé na água, o Jordão vai abrir. O Jordão abriu. Aí você começa a ver os sinais, as coisas que acontecem, mas isso tudo tem que ter o quê? Intimidade. Tem que ter uma motivação, uma manifestação. E nós podemos dizer com certeza, enquanto a palavra de Deus, através do ensinamento de Jesus, for ministrada, seremos quebrantados, transformados, a ponto de buscarmos o Espírito Santo. O que é que esse Filipe estava fazendo? Ele não estava indo para pregar, para salvar. Quer dizer que o primeiro fator de intimidade que ele tinha com Deus era através de Jesus. E por ele ter esse entendimento, essa intimidade, ele acaba recebendo o Espírito Santo. E quando ele recebe o Espírito Santo, ele recebe os dons. E quando ele recebe os dons, os milagres acontecem. Você vê como é uma sequência? Você começa a ver os comportamentos. Juntando a autoridade do nome de Jesus com os dons do Espírito Santo, nós faremos tremendas coisas na terra, sinais e maravilhas. As dificuldades não serão impedimento para que não aconteça. As dificuldades não vão ser impedimento, porque Ele tem maneiras de, vamos dizer, abrir Jordão. Ele tem maneiras de fazer sinais e coisas tremendas para que a palavra de Deus aconteça. Tem muita gente querendo milagre para satisfação própria. Milagre para satisfação própria não tem embasamento, não tem apoio. É por isso que quando a gente fala dos dons, o que eu falo para vocês? Sempre, os dons são 9, apenas um serve para edificar a sua própria vida. Os outros 8 são usados para edificar a vida das pessoas que estão à sua volta. Entende? Revelação, você revela a vida de alguém ou uma situação. Você começa a trabalhar pela vida dos outros. Cura, você começa a orar pela cura das pessoas. É óbvio que muitas vezes, antes do milagre chegar lá, passou por aqui, eu acabo recebendo também a manifestação. Mas não que ela seja a base. A base é amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a base dele. Por isso, a pregação, você não prega para si mesmo. Se algum dia você pregou para você, se converta, muda os seus caminhos, safado. Olha, já aconteceu isso? Não acontece. A pregação você faz para terceiros.
Muitas vezes diz que a palavra é como uma espada de dois gumes, que corta dos dois lados. Quer dizer o quê? Que quando você está pregando para alguém, muitas vezes você está falando para você também, porque também abre a sua mente, abre o seu entendimento, muda a tua convicção, prepara você, estabelece. Mas nós temos que aprender a abençoar os outros, né? Em um período onde Saulo perseguia cristãos, essa fase aqui, no capítulo 8, ele está falando da época que Saulo saía com o exército dele, ia buscar cristãos nos lugares. Uns ele jogava dentro da cadeia, outros ele jogava para os leões, outros ele surrava e soltava. Então imagina que era uma época bem combalida, bem, sabe, de guerra, de sofrimento, de angústia. Porque se era cristão, não é que nem hoje, nós somos cristãos, sai de lá, vem com o carro aqui, põe no estacionamento aqui do lado, sai dali aqui, e aí se garoar reclama. Não. Ser cristão lá era correr risco de vida todos os dias. Mas mesmo assim, o que eles faziam? Eles gostavam do que estavam fazendo. E os discípulos e os apóstolos, eles estavam determinados. Por isso, a gente olhando para a vida de Filipe, a gente percebe isso. Antes daquela palavra que eu li para você, lá no versículo 5, olha o que fala. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Pregava o quê? A Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia. Eles faziam o quê? Prestavam atenção. Por que eles prestavam atenção? Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Ele pregava. Quando ele pregava, Deus respondia através da manifestação do Espírito Santo. E quando ele pregava e Deus respondia, as pessoas, além de ouvir o que ele fazia, viam os sinais, ficavam presos nos sinais, ficavam, uau, olha o que acontece, esse homem é usado por Deus, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então o que ele fazia? Ele pregava para eles. E quando ele pregava para eles, no meio da pregação, da palavra, muitos deles eram libertos, muitos deles eram curados, e o povo que estava lá ficava atônito, prestando atenção em cada palavra que ele falava, porque o que saía dele trazia transformação para as pessoas. Eu falei para você que era uma época do quê? De perseguição, de grande perseguição. Mas olha o que acontece aqui, fala aqui no versículo 8. E havia grande alegria naquela cidade. Como é que pode haver grande alegria? Se os caras estavam matando cristão e você era cristão, você fica alegre? Agora a gente só vai pegar as pessoas que estudam administração de empresas. Alguém estuda administração de empresa? Ninguém é administrador aí? Rapaz, tá bom, então vamos pegar quem não estuda nada, matar tudo. Todo mundo já, eu estou estudando. Mas você entendeu? Naquilo que, quem é da Aliança da Paz, a gente vai matar um por um. Já tem gente correndo ali pelo fundo, porta de emergência. O que acontece? Era para todos eles estarem desesperados. Porque afinal de contas, o Saulo, o cara era terrível. E ele não andava sozinho. Ele tinha vários soldados com ele. Então quando ele demarcava uma região, ele cercava a região. Ele não ia lá assim, andando. Você é cristão? Sou. Vem cá, está preso. Não. Ele cercava a região, pegava informação e ia pegando as pessoas certas que estavam lá. Ele tinha informação para isso. Então a gente começa a ver o risco que esse povo corria. Mas aí fala que ele pregava, os sinais aconteciam, as pessoas eram libertas, restauradas, transformadas e etc. E havia grande alegria naquela cidade. Mesmo com tudo isso, havia alegria. Aí a manifestação do Espírito faz a diferença. Quando você conhecer pessoas que tenham intimidade com o Espírito Santo, você vai ver que eles começam a passar no meio da dificuldade, mas eles sabem que estão protegidos, e eles sabem que Deus vai agir, e eles sabem que os sinais vão se multiplicar, e eles sabem que o Senhor nunca vai deixar eles sozinhos. Não vai. Eles vão sofrer, mas vão atravessar, mas vão passar para o outro lado, mas vão alcançar o objetivo, mas vão atingir aquilo que eles colocaram como base. É isso que muda a história. Então primeiro ele pregava, ou seja,
a manifestação, a ministração da palavra. Segundo, todos aqueles que estavam lá estavam unânimes, ou seja, as pessoas não estavam lá, me empurraram para cá e eu cheguei. Não, eu vim aqui porque eu quero. Você está aqui, será que você quer a manifestação do Espírito Santo? Nós precisamos entender o que é estarmos unânimes. O que não é estarmos unidos. Quando estamos unidos, nós estamos colocados no mesmo lugar. Todo mundo dentro do mesmo espaço, estamos unidos. Unânime é quando todo mundo tem o mesmo pensamento, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Nós sabemos que queremos, viemos para receber, vamos participar, vamos fazer o que for necessário e vamos alcançar o objetivo. Você já imaginou? A Bíblia diz: onde houver 2 ou mais o meu nome, ali eu estarei. Se você olha para esse grupo de pessoas que tem aqui, que é muito mais que 2, que estão unidos, unânimes, ou seja, debaixo do mesmo propósito, quando você orasse, o que é que pode acontecer? O que é que pode vir a acontecer se todos nós juntos tivéssemos o mesmo propósito, o mesmo objetivo, estivéssemos aqui falando: não, nós vamos falar da palavra mesmo, nós vamos viver a promessa mesmo, nós vamos crescer diante de Deus, nós chamaremos a presença do Espírito Santo, e o mover do Espírito Santo vai realmente trazer paz para todos, vai trazer prosperidade, realização, cura, transformação. Essa manifestação é o que precisa embargar, tomar, fazer parte do nosso coração. União com objetivo. Nós sabemos que estamos aqui para tirar proveito daquilo que Deus nos deu. Começa por falar da palavra, viver a palavra. Alguém fala da palavra se ele não lê a palavra? Alguém fala da palavra se ele nem presta atenção na palavra? O que adianta, amado, eu falar assim: você precisa viver em amor? Você fala: legal. Mas você fala: o que é amor? O que ele está falando de amor? Não estou entendendo o que ele quer dizer com isso. Misericórdia, perdão, sentimento de paz, preferir a verdade à mentira. Porque muitas vezes alguém vai falar mal para você de alguém. Aí você, porque ele tem um demônio chamado fofoqueiro, né? Tem pessoas que deixam esse demônio entrar. Aí ele fala assim: eu não queria falar mal, mas aí ele veio lá e começou a falar, e quando eu vi, eu estava falando também. É um demônio, com certeza. Mas quando você não quer confusão, o que é que você faz? Está atrás de mim, não vou participar disso não. Meu ouvido não foi feito para esse tipo de coisa. Eu vou santificar a minha mente. Porque você sabia que o seu cérebro, ele é mais capaz do que nem sei quantos mil computadores? Tudo que você colocar aí e entrar pelos olhos, fica gravado na mente. Por isso que eles falam: evite, de repente, pegar cenas ruins, tanto de pornografia, quanto também daqueles filmes que são pesados, coisas que tragam para você, o quê? Lembranças ruins. Porque no momento da aflição, o que vai vir para você é aquilo, é aquela situação. Então você precisa abrir mão disso, abrir mão de mentira, de engano, de fofoca, de intriga, abrir mão de roubo, abrir mão de tudo isso. Não quero. Por quê? Porque se você lembra quando Abraão foi chamado lá, Ló, sobrinho dele, chamou ele, falou: tio Abraão, problema, qual? Sabe que se eu tenho um monte de ovelha, um monte de pastor, eu tenho um monte de ovelha, um monte de pastor, e aqui a Campina está ficando meio complicado, nossos pastores estão se desentendendo. Então eu queria saber como é que nós vamos fazer. O que Abraão falou para ele? Eu sou mais velho, eu fico com a parte onde tem mais água, você é mais novo, vai para longe, safado. Nem safado tem na Bíblia, né? Mas tudo bem. Entendeu? Não, ele falou o contrário. Ele falou assim: ó, escolhe para onde você quer ir. Por que Abraão fez isso? Porque ele sabia o tamanho da intimidade que ele tinha com Deus. Quando se Abraão, Ló não tinha essa intimidade. Então Ló já ficou assim: cara, onde é que eu vou? Ah, ali, aquelas campinas ali, ó, ali tem mais mato, ali tem mais água, ali, deixa meu tio se dar mal, eu vou para lá, ó. Ele esqueceu que o tio dele tinha mais intimidade com Deus que ele. Daí o tio dele falou: não, fique em paz, você quer ir para lá, pode ir, eu vou para cá. E foi para o lado contrário. Pouco tempo depois, o que aconteceu? Ló foi tomado, e acabaram lá os reis levando ele cativo, a família dele cativa, roubaram todos os bens dele, e ele, que era todo poderoso, ficou todo enroscado. Mas por quê?
Porque ele não entendeu o mistério de Deus. Ele não entendeu que quem tem parte com Deus é próspero. Quem não tem parte com Deus, até o que tem vai perder. Vai cair, não tem jeito. Foi o que aconteceu com ele, perdeu tudo. E quem salvou Ló? Abraão. Com o quê? Simplesmente pegou os pastores dele, aqueles que o pessoal de Ló brigava. Ele pegou os 318, ele não tinha arma nem nada, ele pegou enxada, ele pegou foice de cortar mato, foi lá, venceu 5 reis, tomou tudo de volta e levou tudo de volta. E aí, um rei lá chegou para ele e falou assim: olha, pode ficar com tudo que você quiser, pode ficar com tudo que você quiser, só devolve as pessoas e tal. Sabe o que Abraão falou para ele? Não quero absolutamente nada, para que nunca você diga que me ajudou em alguma coisa, que minha provisão vem de Deus. Você entende como é que funciona? Quando a gente olha para a palavra, a gente fala assim: peraí, esse Filipe, ele sabia que era necessário um milagre, mas ele entendeu que o milagre só poderia vir se ele entrasse pelo propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Que ele vivesse a palavra de Deus. Ide, fazei discípulos, batiza, né? Não é isso que a palavra diz? Para fazer discípulos, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fez isso. Aqui no começo ele começa a mostrar qual era o movimento. Esta sequência de comportamentos abençoava tanto as pessoas, como também fortalecia a fé e a determinação de Filipe para grandes realizações associadas ao Espírito Santo. Ele sentiu o quê? Poder, força, coragem, porque ele sabia: eu não estou sozinho. Eu sei que Deus vai abrir porta onde não tem porta. Eu sei que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Que Deus abre, ninguém fecha. Então ele fez o quê? Eu não vou andar num caminho paralelo, eu vou andar no caminho certeza de Deus, porque eu sei que vão acontecer mais sinais. Então ele começa fazendo o quê? Obedecendo, pregando. E quando ele vai lá e ministra aquele povo, o Espírito Santo se revela com curas, com libertações, e o povo fica todo feliz. E aí ele está andando, né? E de repente o Espírito Santo fala para ele, fala diretamente com ele: vá para aquele lugar. Ele vai, corre atrás daquele carro, e ele corre. Quando ele chega perto, ele faz o quê? Ouve o que aquele homem estava lendo, e vê que ele está lendo um trecho de Isaías, e ele pergunta: você está entendendo? Ele está novamente fazendo o quê? Provocando um milagre. Por quê? Porque ele está novamente pregando. Ele está novamente falando, ministrando. Ele para correndo do lado do carro, na janela, imagina. Os escravos não paravam, o pessoal não parava. Então de repente ele lá do lado: ei, o que você está lendo? O que está acontecendo? E ele fala: meu problema é que eu não estou entendendo. Ele falou: bom, se quiser, sobe aqui. Ele estava disponível para novamente ministrar a palavra. E quando ele faz isso, ele começa a mudar toda a estrutura. Então, o primeiro item aqui é ouvir a voz do Espírito Santo. Para ouvir a voz do Espírito Santo, eu tenho que estar dentro da vontade de Deus. Eu tenho que estar dentro da vontade. Você não vai ver nunca alguém do mundo ouvindo a voz do Espírito Santo. Isso é muito difícil. Se o cara está lá no mundo, não quer nada com Jesus, não quer nada com Deus, não quer nada com nada, ele não tem parte. Ele vai ter parte a partir do momento que ele recebe a Jesus Cristo. Eu quero Jesus Cristo. Se eu quero Jesus Cristo, eu quero a vontade de Jesus. Se eu quero a vontade de Jesus, eu mesmo errando, eu vou lutar para viver o caminho que Ele tem, para falar do que é certo, estar pronto a ouvir a voz dEle. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Pô, vai para o lado que está deserto? Vai para lá. Levantou-se, foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, tal, aquela coisa toda, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Ele começa novamente a fazer o quê? Ensinar. É muito interessante avaliarmos que Deus não faz acepção de pessoas. Quem por Ele buscar, achará. Aquele etíope estava buscando? Estava. Ele sabia? Não. Ele estava entendendo? Não. Mas ele estava lendo. Ele estava lendo e dizendo: se ninguém me explicar, como é que eu vou entender? Como é que eu vou saber?
Deus nunca vai deixar você enganado quando você estiver no caminho dele, quando você estiver buscando por ele. Mesmo que você esteja tropeçando, errando, ele vai falar com você. Ele vai colocar alguém para te ajudar, te ensinar. Segundo, viver as loucuras do Espírito Santo. Fala, viver as loucuras do Espírito Santo. Amado, é algo que só cabe para quem acredita, não é para quem não acredita. Eu não acredito nisso, nem vou fazer. Amém. Quando eu era do mundo, o pessoal brincava na empresa, porque muitas vezes eles vinham lá e queriam fazer bolão, e eu não entrava. E o cara falava assim, fica sabendo que quem não participa nunca vai ganhar. Ou seja, eu não entrava, então, graças a Deus eles nunca ganharam, eu não tive problema nenhum, só não perdi dinheiro, né? Na época era do mundo, mas era uma coisa que às vezes batia na minha cabeça. Cara, se esses caras ganham, eu estou perdido, porque eles vão ficar bem, eu vou ficar mal. A gente não faz jogo de azar, depois que se converte a gente entende isso, mas até lá não estava convertido, achava isso um bom negócio. Agora aqui é a mesma coisa. Se eu não abrir o coração para viver as loucuras do Espírito Santo, eu nunca vou alcançar o que Ele quer me dar. Eu nunca vou alcançar. Pode alguém ser curado de câncer? Mas o que o médico fala? Não. Pode aí alguém que está com a família toda destruída restaurar a sua família? Mas o que os psicólogos etc. falam? Não, difícil, quase impossível, se não é impossível. Dá para alguém se libertar de drogas? Mas quando a gente vai procurar o pessoal que lida aí com drogas, até aquele pessoal do AALA, eles falam assim, só por hoje, né? Como se dissesse, não existe uma cura, existe uma continuidade de luta para não deixar voltar. Então ele acredita que uma vez que a pessoa é dependente, ele vai ser dependente para o resto da vida dele. E a gente conhece pessoas como o pastor Sandro e outros nossos aqui, que abandonaram as drogas há muito tempo e estão aí. E aí? Quer dizer que existe a cura quando o Espírito de Deus tem liberdade de operar. Se ele não tiver liberdade, aí não tem jeito, aí realmente fica difícil. Você imagina alguém falar para você, corre atrás daquele carro que saiu aí, para pregar para a pessoa. Quem iria? Ninguém. A gente fala, como é que eu vou correr atrás de um cara que eu não conheço? E ainda mais era o carro de um oficial, de alguém que era grande e patente. Como é que eu vou correr lá? Chegar para o cara, ei, deixa eu falar um negócio aí. A maior parte do pessoal fala, não, isso vai dar confusão, né? Mas ele fala assim, não, se o Espírito Santo mandou, eu vou. Talvez esteja faltando em nós acreditar que para Deus nada é impossível. O que é impossível para Deus? Nada. E eu acredito que Deus pode, acredito, mas não na minha família, mas não no meu pessoal. Não, então faz o seguinte, eu lembro quando a bispa fez até um trabalho com as mulheres, né? Que uma época as mulheres estavam falando um pouco a mais do que precisava, né? E aí precisava retratar elas. Ela colocou um band-aid daqueles pequenos aqui no lábio das obreiras todas e falou assim, por tantos dias vocês não vão falar nada que não seja, né, importante, assim. E aí a gente no começo riu, depois elas vieram testemunhar a mudança que foi na vida delas. Por quê? Porque nós, se não controlarmos nossa boca, nós não controlamos a nossa vida. Se você não controla a sua boca, é porque a sua vida está toda bagunçada. Porque só a boca da gente, ela faz declarações que às vezes ajudam, às vezes atrapalham. Ela faz declarações que às vezes você perde emprego. É ou não é? Quantas pessoas perdem emprego por falar demais? Quantas pessoas, por não falar, perderam grandes negócios? Então a nossa boca, ela é uma ferramenta muito poderosa. E aí você precisa acreditar que alguma mudança tem que acontecer, que você é um incrível portador de milagres, pronto para distribuir a quem precisar. Esse é o princípio que agrada a Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. Você está preparado para fazer milagres na vida dos outros? Você tem coragem de orar por alguém que está muito enfermo? E começar o pessoal a falar assim, já está declarado, ele vai morrer. E você ir lá e falar, mas mesmo assim, vamos orar, vamos pedir a Deus. Porque muita gente já fala assim, eu não quero problemas, eu não quero, já está ruim o negócio, pode ficar pior. Não, Deus já faz o contrário. Ele gosta das pessoas que são determinadas,
que vai lá, começa ministrando a palavra, começa declarando, porque às vezes o pessoal não entende isso. Curar para quê? Se a pessoa, de repente, vai ser curada, o que vai acontecer com ela depois de ser curada? Muita gente procura, quer que você ore por um parente, por um amigo, para que cure ele. Mas ele tem uma vida toda desregrada, toda atrapalhada. E se você curar ele, ele vai voltar para a vida desregrada, atrapalhada, toda estragada. E às vezes até ele mesmo fala, já aconteceu de eu falar assim, mas o senhor não quer que ore, tal, o cara está no fim da vida, ele fala assim, não, eu não quero, eu não gosto desse negócio de crente. Dá para curar um cara assim? É difícil, né? Você fala, como é que é? Eu vou ministrar a vida dele, falar do que Jesus pode fazer, de quem é o Filho de Deus, que veio a essa terra para salvar, para ele, e o cara vira e fala assim, isso é baboseira. Se você não sabe dar glórias a Deus, como você pode querer milagres? Você já reparou que muitas vezes a pessoa recebe a oração, mas também recebeu um passe, mas também tomou uma garrafada, mas também foi lá, pegou o patuá e colocou debaixo do sapato, e também, e quando ele fica bom, ele vai falar glórias a quem? Por que Deus tem que fazer, se ele mesmo não reconhece, nem acredita? Então nós precisamos aprender primeiro de tudo, fazer o quê? Ministrar a pessoa, falar do amor de Deus para a pessoa, falar para ela o motivo real da importância daquele momento. Se depois eu orar e ele morrer, pelo menos ele foi para o céu. Mas quando ele se colocar num projeto, num propósito, a grande chance é de Deus curá-lo, livrá-lo e prepará-lo para fazer uma grande obra na terra, para ter um motivo de continuidade, de algo mais, de realização. Os sinais devem trazer conversão. Fala, os sinais devem trazer conversão. Se você curar alguém, se você fizer algo por alguém e ele não melhorar nada, alguma coisa está errada. O que aconteceu depois que Filipe foi lá e libertou dos demônios e fez isso que a gente estava lendo agora há pouco? O pessoal ficou feliz. Se você está lá orando, fazendo isso e aquilo, e a pessoa não está ficando feliz, amado, se prepara para repreender demônio e fazer alguma coisa, que tem coisa errada aí nesse negócio, nesse meio. Porque a primeira coisa, quando você tira o peso das costas de alguém, deveria ser se alguém se sentir aliviado, e não ficar, mas eu não acredito, agora disparou. Espírito de autocomiseração é demoníaco, uma das piores situações. Ninguém me ama, ninguém me quer, para. O Senhor pagou o preço da tua vida, Ele te ama e Ele te quer, Ele te deu essa condição. Então nós precisamos primeiro ministrar, e depois, com certeza, virão os sinais, e esses sinais vão trazer a conversão, tanto daquela pessoa, quanto das pessoas que estiverem em volta. Eles vão saber o porquê, vamos usar a palavra clara, saber o porquê, o que está acontecendo, o que está mudando, né? Disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. Respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele alcançou ou não alcançou o objetivo? Ele foi, sentou no carro, ministrou a vida dele, ensinou ele, e ele disse, eu creio e eu quero ser batizado. Falou, bom, se você acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio para trazer a salvação e tal, a gente pode. Ele viu a água e falou, ali está a água, o que me impede? Não, se você crê, não, eu creio. Ele mudou a estrutura daquela vida. Ele deu a ele um novo alento. Por quê? Porque ele tinha aquele preparo, né? E quarto e último, os sinais tocarão também em você. Não é que vai tocar só nas pessoas, que aí fala assim, então eu vou viver aqui agora, né, com aquela pessoa que ora por um, ora pelo outro, só sofre. Não, irmão, não é assim não. Eu tenho certeza, eu já vi gente falar isso. Mas e a retaliação? Amado, você acha que Deus ia dar algo para você fazer que só ia sentenciar você? Eu falo que a retaliação ela tem espaço quando tem espaço. Ou seja, quando você está na metade do caminho, quando você não entendeu, quando você ainda não foi até o fim, quando você não entendeu que vai ter que brigar e vai ter que viver aquela vida de crente de verdade, para não fazer metade e voltar atrás, ou seja, dar um tapa na cara de Satanás e voltar atrás. Porque ele não vai deixar barato, ele vai voltar e vai cutucar você. Então é hora de não voltarmos.
irmos até o fim, perseverar, continuar. Olha o que acontece. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não ouviu mais o eunuco. O que o Espírito Santo fez com ele? Sabe o que quer dizer arrebatar? Tirou ele de um lugar e levou em outra cidade e colocou ele em outra cidade. Fala a verdade, é louco ou não é? É coisa de gente doida ou não é? Você está lá de repente em São Bernardo, ora pela pessoa, o Espírito Santo tira você de lá e leva você em São Caetano, sem precisar de Uber. Sem Uber. Coisa fantástica, fantástico, né? É isso que fala aqui. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades. O que ele fazia? Anunciava o evangelho. Você percebeu como é que funciona? Quando você entra nessa dimensão de Deus, você vai ver sinais, vai ver as coisas acontecerem na vida dos outros, mas nunca que Deus vai deixar você sem receber algo também. Não vai vir o milagre só lá, virá o milagre aqui também. Você imaginou quando você, eu não sei se já teve essa oportunidade, quando você ora por alguém, alguém é abençoado. Pode ser em qualquer sentido, pode ser profissional, pode ser de repente uma dor, pode ser qualquer coisa. Você ora e a pessoa é curada, ou arruma uma porta de emprego, ou a briga do casamento melhora, as coisas param e tal. Você sente assim, olha que gostoso, que bom fazer a obra de Deus. Eu posso ajudar uma família, eu posso ajudar as pessoas, eu posso fazer alguma coisa. Mas, além disso, esse dinamismo e essa alegria, ela acabam te levando a fazer de novo. Você começa a querer mais, você começa a querer um pouco mais. E é isso que o Espírito Santo encontrou nele, o desejo do quero mais, o desejo da continuidade. Por isso ele falou, peraí, esse Filipe é querido nosso, está aqui fazendo a obra do Pai, está aqui enviado por Jesus, está aqui na dimensão do Espírito Santo, está fazendo o quê? Ministrando as pessoas, curando as pessoas, libertando as pessoas, encontrou o eunuco, correu atrás, batizou ele, e agora nós precisamos colocar em lugares melhores. Ele tem que ir mais. Se você precisar de saúde, Deus vai te dar saúde. Se você precisar de prosperidade, Ele vai dar prosperidade. Se precisar de paz no seu lar, haverá paz no seu lar. Se precisar de um lugar para morar, haverá um lugar para você morar. Por quê? Porque você está no centro da vontade de Deus. E quando você entende isso, Ele vai movendo, Ele vai trabalhando. Então quando ele foi para lá, olha o que fala: e achou Azoto indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Quando nós percebemos isso, fala, puxa vida, você lembra do que nós falamos ainda há pouco? Localizar, explicar, converter, batizar. Ele estava dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. O Senhor responde a ele. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Não esperou para depois. Imediatamente o Senhor faz coisas grandes. Será que você está disposto a ver coisas grandes na sua vida? Se você está disposto a ver coisas grandes na sua vida, você precisa começar. Fazendo o quê? Lembra, você precisa falar do amor de Cristo para as pessoas. Apóstolo, eu sou desculpa, eu não gosto de falar para as pessoas, eu sou envergonhado. Fala para uma pessoa, fala para um amigo seu, uma pessoa que está com dificuldade, alguém que está triste. Eu não sou preparado para isso. Amado, sabe como é que eu comecei a pregar? No banheiro. A bispa ia lá e falava assim: com quem que você está falando aí? Ela achava que eu estava conversando com alguém, acho que ela pensou que eu estava louco, né? E ela tinha a liberdade de abrir a porta, que é minha esposa. Ela abria e falava assim: você está falando sozinho? E às vezes eu estava chorando, porque quando você participa do milagre, a primeira coisa que acontece, você começa a chorar junto, né? E ela falava: por que você está chorando? Eu falei: não estou chorando. Está chorando sim, tal, está com o olho vermelho e tal. Mas o que era? Eu me sentia, eu nem era diácono, eu me sentia assim: eu estou aqui falando como quem vai falar para muita gente. Eu estou aqui e pela fé enxergando que um dia eu vou orar e pessoas serão curadas. Eu estou aqui porque um dia eu vou colocar a mão e as pessoas serão batizadas no Espírito Santo. Eu não tinha nada disso, mas eu desejava isso.
Eu pregava para ninguém, como diz. Eu pregava para o chuveiro, eu pregava para o box. Eles nunca se converteram, mas tudo bem. Mas eu estava lá. Mas por que você fazia isso? Porque eu tinha vergonha. É normal. Eu tinha vergonha, então eu não tinha coragem de falar para os outros lá fora. Então eu falava lá dentro. Eu ficava lá e de repente Deus me dava visões, Deus me dava as coisas e eu não entendia nem o que era. Mas com o tempo, o Senhor falou assim: pô, um cara que está doido para pregar para o chuveiro, que já tentou converter o vaso sanitário, tem que deixar esse cara pregar para alguém. Tem que chamar alguém para ouvir ele. Alguma coisa tem que acontecer. E aí quando começou a vir as oportunidades assim pequenas, eu não sabia como falar. Eu não fui formado em teologia na época, não tinha nada disso. Então muitas vezes eu misturava meus assuntos pessoais com coisas da igreja e falava, testemunhava para as pessoas. E isso, Deus está só observando você, só vendo como é que você está agindo com aquilo que você está recebendo. O que é que você está recebendo? Você é líder de alguém na empresa? Você tem uma empresa? O que você fala para os teus funcionários? Que exemplo você é? Quando eles olham para você, o que eles veem? Jesus? Teve uns crentes aí. Quando o teu vizinho olha para você, ele fala: ele é crente, amigão meu, crente, o cara é boa gente. Quando as pessoas olham para nós, as nossas palavras nos denunciam. A nossa boca nos entrega se nós somos ou não somos. Porque aquilo que nós falamos pode levantar pessoas ou abater pessoas. Os nossos exemplos vão mudar a vida das pessoas. Você imaginou, você sabe que você tem uma vizinha doente e você vai até lá se oferecer para fazer uma oração? Ou às vezes até você chega lá com aquela história: ó, precisa que eu lave a roupa, eu ajudo você. Aí ela vai falar: não precisa, não quer que eu faça um chazinho. Mas no meio disso você vai lá e começa a falar do amor de Deus na boa. Não é imposição. Mas quem está carente sempre tem um coração aberto. E aí é uma chance. Se o Senhor se agradar de você, Ele vai colocar gente na sua frente. Foi assim que foi acontecendo comigo. A minha perseverança do nada começou a atingir o coração de Deus. E Deus começou a falar: peraí, eu preciso usar esse cara. A bispa até contou outro dia o testemunho para uma pessoa, estava dando risada, né? Porque quando eu era diácono, tinha acabado de ser levantado evangelista, acho que fazia 2 semanas, 3 semanas. E eu estava lá numa reunião de pastores, no ministério que eu era, e tinha vários pastores, vários evangelistas antigos, e eu, recém-chamado. Então eu estava sentado na última fileira, porque eu não era nem, tal. Fiquei lá no fundo, sentado lá com a minha pasta, e era reunião, todo mundo falando, e dá palpite, isso e aquilo. Aí o nosso líder falou: nós vamos abrir uma nova igreja em São Bernardo do Campo. E eu falei: que legal, cara. Aí o pessoal lá, não sei o que. Aí começou um falando para o outro: é você que vai. O outro falou: é você que vai. Não, é você. E eu lá, só sabia que não era eu. Tá bom. De repente ele falou assim: e eu orei, e Deus falou que quem tem que ir é o Marcos Sardinha. Eu falei: o quê? Não sou eu não. Marcos, que foi? Não. Algum engano. Tem um monte de pastores, um monte de evangelistas aqui. Não. Ele falou assim: é você mesmo. Eu falei: não é. Peguei minha pasta e fui embora. Aí ele falou: volta aqui, onde você vai? Larguei todo mundo lá, desci a escada e fui para casa. Ele só falou no alto da escada para mim assim: vai orar. Eu falei: vou mesmo, porque isso não é certo. Pegar um cara que mal foi levantado evangelista, no meio de um monte de pastor, evangelista, gente que não estava fazendo nada na vida, e de repente, que eu tenho que fazer isso? Não. Aí eu fui orar, e aí Deus me deu umas cacetadas, umas broncas, puxou minha orelha e disse: te fiz sacerdote eterno, você vai. Foi a maior dificuldade, irmão. Na outra semana eu volto lá com aquela cara lambida. Ele falou: o que foi que Deus falou? Eu falei: eu não quero falar sobre o assunto. Vai falar. O que foi que Deus falou? Porque a igreja ainda não estava aberta, não tinha, só estava o salão. Aí eu falei: ele falou que ia para aceitar. Mas a culpa é sua se der errado. Falei: eu coloquei a culpa nele. Se der errado, a culpa é sua, porque eu não sei nada disso, eu não estou preparado para isso. O senhor entendeu?
Ele falou: eu entendi e me sinto responsável, eu assumo. Foi mais macho que eu, muito mais. Porque eu não corri porque ele não deu chance. Se ele desse chance, eu tinha caído fora. Mas lembra do chuveiro? Lembra quando você está sozinho, está lá dizendo: Deus pode usar, vai lá, Senhor, pega mesmo, vou fazer, bababá, bababá. Ele falou: anotei tudo, está tudo aqui, ó. Quando eu fui orar, ele falou: você lembra da promessa? Você chorou na promessa, agora você assume. E aí você começa a descobrir, irmão, que não é pelo nosso saber, não é por nós sabermos alguma coisa, entendemos, é porque Ele é bom, porque a misericórdia dele dura para sempre, porque Ele só tem uma palavra, Ele não tem duas. Ele não é homem para que minta, filho do homem que se arrependa. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Naquela época eu não entendia o que era, mas Ele fez. Eu não sabia como começar, mas Ele fez. A bispa sofreu muito comigo, eu e ela, a gente ficava lá choramingando: e agora o que a gente faz? Não faz, põe, não põe, tira, vai, não vai. Mas Deus foi fazendo milagres, fazendo sinais, fazendo coisas que foram inesquecíveis para nós no começo, não foram? Coisas inesquecíveis, você não imagina. Você falar assim, eu li pregando, e você tomará veneno, não te fará mal algum, dano nenhum virá, blá blá blá. Legal, li a Bíblia, tal. De repente uma irmã não chega lá com uma pessoa com uma ferida na perna, uma ferida que era uma perna na ferida, sabe aquela que está toda cheia de pus assim. E aí ela falou assim: eu queria que o senhor ungisse ele. Eu falei: mas qual é a enfermidade? Ele falou: não sei, mas está comendo a perna dele. E o médico falou que não, já tentou tudo, que é antibiótico, tudo, então o senhor precisa ungir. Eu olhei e falei: eu vou pôr a mão aí. Aí lembrei da palavra que eu preguei: se tomar veneno, não te fará dano algum. Irmão, veio um negócio, uma ira santa no coração. Eu joguei o óleo na mão, enchi a mão de óleo, pus a mão em cima da ferida dele. Fiquei lá um tempão orando lá, pedindo, clamando, não sei o que. Nem um mês depois a ferida estava fechada. Ou você acredita que Deus é, ou você vai brincar de outra coisa. Mas se você se disponibilizar, Deus vai mostrar para você a glória dele, vai mostrar para você o poder dele, vai mostrar para você tudo que ele tem para fazer e como ele pode fazer. Então hoje, quando eu olho para Filipe aqui, eu só posso lembrar assim: ele pregava a Cristo, as multidões estavam unânimes, estavam juntas ali com a mesma fé. Ele estava expulsando espíritos imundos e estava ali curando, libertando paralíticos. E havia uma grande alegria no coração de todas aquelas pessoas. Mas além disso, o sinal alcançava ele também. Ele foi transladado. Alguma coisa, sabe, se você procurar na Bíblia quantos foram transladados, você vai ver que praticamente só Elias, Moisés, que foi tirado de repente, mas você não vê outros transladados. E aí você fala: o que ele fez que aconteceu isso? Ele estava na dispensação, na disposição, na garra, na determinação de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Então, se você quer um milagre, essa receita é sua, essa situação é sua. Primeiro, fala de Cristo, leia a Bíblia, fala da Bíblia, começa a ministrar as pessoas no pouco, no muito, sem saber muito, não importa. Vai pegar aquele teu filho que não gosta de Bíblia, vai pegar aquela tua vizinha que não gosta, começa a contar testemunhos que você viu. Que a coisa mais fantástica para quebrar alguém é você começar a contar o que Deus faz. O que Deus faz. Ah, mas apóstolo, eu não tenho nenhum testemunho meu. Procura um dos, vai lá no Rubens. Fala: Rubens, me dá testemunho. Ele vai te contar na vida dele o que já aconteceu, quantas coisas já aconteceram, o que Deus já fez. Você vai chegar lá com um livro para você falar. Eu tenho certeza que cada um desses homens e mulheres que estão aí de pé tem testemunhos. Por isso que eles estão aqui, porque eles têm testemunhos. Porque quando a gente pensa no servir as pessoas, o povo, o ser humano por natureza é ingrato. Se você começa a ver, choveu, não veio ninguém da igreja, tem um problema lá, tem que carregar não sei o que, o pessoal não pode vir. Ah, o outro ficou magoado, o outro está chateado, o outro não sei o que lá. Mas por que o obreiro persevera? Porque Deus já tocou na vida dele várias vezes.
A cura dele está no altar, está dentro dessa visão de pregar, de falar, de correr, de ver um mover, de viver um mover, de ser transformado por esse mover. Então se libere para isso. Comece a falar, ainda que seja pouquinho, mas fale. Abre um espaço, libera o teu caminho. Apóstolo, eu não sei o que fazer. Vai para o chuveiro, meu irmão. Vai para o chuveiro. Começa a pregar para o box. Mas custa caro a luz e a água quente. Põe no gelado, que é para você sentir a presença. Vai sentir a presença, né? Não tem o jejum? Faz jejum de água quente, quero ver. Vai lá. Começa a buscar Deus. Amado, eu tenho convicção que se você começar a fazer isso, de buscar, de pregar no ar, de começar a falar do amor de Cristo, de fazer, você vai ver o que vai acontecer. Como é que o senhor aprendeu isso? Eu não vou mentir para você, eu aprendi isso, foi no mundo, não foi nem na igreja. Sabe por quê? Porque eu era gerente comercial de uma empresa, e uma vez me colocaram para fazer uma reunião num hotel, e tinha, sei lá, umas 4, 5 mil pessoas de vendas nossas lá no meio. E aí, eu não sabia, mas veio diretores, superintendentes, veio todo mundo praticamente, e me deram a responsabilidade de ir lá na frente e mostrar algumas coisas, investimentos da empresa, que eu tinha que conseguir que eles autorizassem aquele investimento. Imagina, eu cheguei mais cedo no hotel e fui para o banheiro, e fiquei dentro do banheiro, no espelho, começando, falando, errei, volta de novo, vamos de novo, vai de novo, vamos de novo, vai de novo. Por isso, quando eu me converti, a primeira coisa que veio na minha cabeça: se um dia eu quero ser alguma coisa, eu preciso começar, eu preciso treinar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mover, antes de mais nada, a minha fé, não a fé dos outros. E só tinha um jeito: no chuveiro. Liga a água, ninguém ouve. Alguém canta no chuveiro? Tá bom, ninguém canta, né? Tá legal, acredito. Tem um monte de gente que canta no banheiro. Por que ele canta no chuveiro? Porque se ele cantar lá fora, o pessoal joga tomate. No banheiro ninguém joga, ele fecha a porta. Creia nisso. Você vai começar e Deus vai responder. E você vai ver que os milagres estão para aqueles que desejam. Os sinais estão para aqueles que buscam. Deus vai abrir porta para você falar do amor dele, e depois vai começar a derramar sobre você sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. Você vai ser um portador, mas vai receber também, porque tudo vai passar pela sua vida. Amém? Fica de pé. Fala para o irmão do lado aí, entendeu, Felipe?